Vamos aprender como calcular o intervalo de confiança para a média de uma população com variância conhecida, certo? Então, se pudermos assumir que a população do qual nós extraímos a amostra para calcular a média tem a variância conhecida, então nós temos uma forma de fazer o cálculo do intervalo de confiança. Nós vamos ver que se a variância populacional não é conhecida, nós temos uma outra forma de fazer isso. Bom, usando a estimativa pontual e a margem de erro, você pode construir a estimativa intervalar de um parâmetro populacional, tal como a média MI. Essa estimativa intervalar é chamada de intervalo de confiança. E aí o intervalo de confiança, C para a média populacional, vai ser a média amostral que nós encontramos menos o erro, como limite inferior, e a média amostral mais esse erro como limite superior do intervalo. Certo? Então, a probabilidade de que o intervalo de confiança, esse que a gente acabou de calcular, contenha a média populacional é C, que é o nível de confiança que nós utilizamos no teste. Certo? Então, quais são os passos para que a gente possa calcular o intervalo de confiança para a média populacional? Primeiro, encontre a estatística para a média amostral, X barra. Ou seja, eu vou pegar o meu conjunto de dados da amostra e vou calcular a média amostral. Esse é o primeiro passo, fazer a estimativa pontual aqui da média. E aí, como é que a gente calcula a média? A gente já fez isso, várias vezes. A média é a somatória de cada uma das observações dividido pelo número de observações. Depois especifica o desvio populacional, o desvio padrão populacional. Como esse cara é conhecido, a gente vai utilizar esse desvio padrão aí da população. E então nós encontramos no terceiro passo os valores críticos, os Z críticos, correspondentes ao nível de confiança a ser utilizado. E os Zs críticos são os valores que dão aquela probabilidade definida no nível de confiança. Em seguida, nós encontramos a margem de erro, que vai ser dada pelo valor crítico vezes o desvio padrão populacional, dividido pela raiz quadrada do número de observações. E aí é só montar o intervalo, onde o extremo esquerdo vai ser a estimativa pontual da média menos o erro, o extremo direito vai ser a estimativa pontual mais o erro. E aí é assim que é dado o intervalo para a média. Vamos ver um exemplo. Vamos construir um intervalo de confiança de 95%, ou seja, C é igual a 95%, essa é a probabilidade que eu quero, para a média do exemplo anterior. Bom, a gente já calculou que a média é 12,4, a média amostral. E que o erro nós já calculamos também e deu 1,4 no exemplo anterior. Então, como é que a gente monta o intervalo? Bom, vai ser o extremo esquerdo, x menos o erro, dá 12,4, menos 1,4, 11. O extremo direito, 12,4 mais 1,4, 13,8. E aí o intervalo está entre 11 e 13,8. Então, esse é o intervalo de confiança para a média desse exemplo. Ou seja, com 95% de confiança, nós sabemos que a média populacional desse exemplo está nesse intervalo entre 11 e 13,8, certo? Vamos ver um outro exemplo agora para fixar esse conhecimento. Digamos que de uma população normal X qualquer, com desvio padrão conhecido, o desvio padrão populacional é conhecido, tiramos uma amostra de 25 observações, ou seja, N igual a 25. Temos 25 observações. E aí, dessas observações, dessa amostra, nós obtemos uma média amostral de 6,08. Certo? Então, o nosso X barra, a nossa estimativa pontual, foi de 6,08. Essa foi a nossa estimativa pontual para a média. Determine um intervalo de confiança de 90% para a média. Então, pessoal, uma boa prática é sempre anotar todos os dados que a questão dá para que você consiga fazer o cálculo, certo? Então, primeiro passo aqui, nós vamos encontrar os valores críticos, Nós já temos aqui a confiança do intervalo já foi dada, já temos a estimativa pontual, para a média amostral. E agora nós vamos encontrar os valores críticos EC que dão essa probabilidade. Então, veja, nós temos aqui a distribuição normal, certo? E nós queremos 90% de probabilidade. Esse é o nível de confiança, 90%. Se nós temos 90%, o que sobra é 5% desse lado,
5% desse lado. Ou seja, quais são os valores críticos EC aqui que dão essa probabilidade? Bom, então a gente tem que procurar na tabela qual é o ZC que dá essa probabilidade de 5%, ou seja, 0,05. Certo? Se você for na tabela da normal padrão, vamos procurar aqui quem é que dá a probabilidade de 0,05, certo? 0,05. Vejam aqui, os valores mais próximos são 1,65, certo? 1,65 e 1,64, 1,65 e 1,64, que são, né, os valores mais próximos de 0,05. Bom, como você não tem 0,05 exatamente na tabela, o que você pode fazer é utilizar a média. Então você pode usar o valor menos 1,645, que é a média entre esses dois. Ou você pode simplesmente usar um dos dois, né, e trabalhar de forma aproximada. Então eu vou utilizar 1,65, né, como o valor crítico aqui desse caso. Então 1,6 coluna 0,5, né? Aproximei usando esse cara aqui. Alguns autores vão usar a média aqui e vão considerar 1,6, né? 1,645, que seria a média desses dois. Ok? Então o Z crítico, ZC crítico, vai ser 1,65. A gente pode considerar isso ou 1,645, certo? Como seria sendo a média aqui, 1,645. Vamos usar a média então. Então os Z críticos são 1,645. Beleza, conseguimos encontrar os Z's críticos. Agora o próximo passo é encontrar qual é o erro. E o erro é dado como? Vai ser ZC vezes sigma, que é o desvio padrão populacional, dividido por raiz de N, certo? Então, nesse caso, como é que a gente vai calcular isso? Vai ser 1,645 vezes, quem foi o desvio padrão dado na questão? 3. 3 dividido por raiz de N. Quem foi N? 25. Certo? Isso aqui vai dar 1,645 vezes 3 dividido por 5, certo? Então, com o auxílio de uma calculadora, nós calculamos rapidamente. 1,645 vezes 3 dividido por 5. Isso vai dar 0,987. Esse vai ser o valor do erro. E aí a gente pode calcular, né, o intervalo de confiança como sendo a média pontual mais o erro e menos o erro, certo? Então, qual é o valor que fornece 0,05? A gente vai procurar esses Z's críticos aqui, né? E aí 1,64 foi o que eu coloquei aqui no material. Calculamos aqui o erro, né? Deu 9,84, né? E aí, para encontrar os extremos, a média menos o erro, encontramos o extremo esquerdo, a média mais o erro, encontramos o extremo direito, e aí montamos aqui o nosso intervalo de confiança para esse exemplo, ok? Então vamos ver um outro exemplo aqui para ficar mais claro. Agora um exemplo com contexto. Bom, o diretor de uma faculdade deseja estimar a idade média de todos os estudantes matriculados na faculdade inteira, ou seja, ele quer calcular a idade média de todo mundo que está na faculdade, essa é a população. Em uma amostra aleatória de 20 estudantes, n igual a 20, então sempre vão anotando os dados que a questão dá. Em uma amostra de 20 estudantes, a idade média encontrada foi de 22,9, ou seja, essa foi a estimativa pontual para a média amostral. Certo? Sabe-se que o desvio padrão é de 1,5 anos, ou seja, é conhecido o desvio padrão populacional. Ok, se é conhecido o desvio padrão populacional, então nós podemos trabalhar, né, da forma que nós aprendemos. Vamos construir um intervalo de confiança para 90%. Nível de confiança de 90% para a idade média dessa população. Bom, 90% vai ser a mesma confiança do exercício anterior. Se aqui a gente tem 90%, a gente tem 5% do lado esquerdo, 5% do lado direito. Qual é o Z que dá isso?
164, né? Ou 1645 se você quiser ser um pouco mais preciso. Certo? Então vamos usar 1645 aqui como Z crítico. A partir da tabela normal, né? Se você for na tabela, né? Fazer a mesma coisa que a gente fez no exemplo anterior. Tabela da normal, qual a probabilidade que dá, né? Qual o valor de Z que dá a probabilidade 0,5? Vai estar aqui entre 0,495 e entre 0,055. Ou seja, 1645, fazendo a média desses dois aqui. Então, calculamos o erro aqui, né? Aqui é 1645. Então, 1645 vezes quem é o desvio padrão populacional, 1,5. A amostra é tamanho 20, isso vai dar aproximadamente 0,6. Então, calculando o intervalo de confiança, né? A média é de 22,9 menos 0,6, 22,09 mais 0,6. O intervalo de confiança para esse problema é entre 22,3 e 23,5. Ou seja, como é que a gente interpreta isso? Com 95% de confiança, nós podemos garantir, né? Nós podemos inferir que a média de todas as idades, se você calcular a média de todas as idades dessa população, essa média vai estar dentro desse intervalo aqui, com 90% de confiança, ou seja, a probabilidade de 90% de chance de a média estar dentro desse intervalo, entre 22,3 e 23,5. Então, algumas considerações sobre o intervalo de confiança. Bom, para uma mesma amostra estatística, conforme o nível de confiança aumenta, o intervalo de confiança fica mais largo. Conforme o intervalo de confiança fica mais largo, a precisão da estimativa decresce, certo? Porque se você aumenta o intervalo, ou seja, você tem um intervalo aqui entre 22,3 e 23,5. Se eu disser, não, o intervalo é entre 20, né? O intervalo é entre 20 e 25, ou seja, eu aumentei o intervalo. Se eu aumentei o intervalo, eu aumentei a chance de a média realmente estar nesse intervalo. Porém, né, quanto maior esse intervalo, menor é a precisão do intervalo. Se eu disser, não, a média está entre 15 e 30, eu aumentei ainda mais o intervalo, ou seja, eu aumentei a minha chance de acertar. Porém, isso diminui a precisão do intervalo, ou seja, diminui a minha precisão para tomar uma decisão com esse dado que eu acabei de calcular. Então, quanto menor o intervalo, mais preciso, certo? Porém, você diminui a chance de acertar. Então, a maneira de aumentar a precisão de uma estimativa sem decrescer o nível de confiança é aumentar o tamanho da amostra. Quanto mais amostras você tiver, quanto maior o tamanho da amostra que você tiver, você melhora, né, a precisão do teste sem diminuir o nível de confiança aí, e pode tomar boas decisões com o resultado que você calculou. Ok?